Eu juro que eu não tô louco. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E bom, realmente eu não tô louco, isso realmente é algo que passou pela minha cabeça após eu ver um jogador do Flamengo falando que o Felipe Luiz também usa uma estratégia que é utilizada por esses técnicos que eu menciono no título, o Domenech, o Paulo Souza e o Jorge Sampaoli. Tudo bem, ele não usou essas palavras, mas vocês vão entender quando eu chegar no ponto do vídeo. Então eu peço antes de mais nada para que você deixe o seu like aqui nesse vídeo para que ele alcance mais pessoas e também se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que tivermos vídeos novos aqui no É do Jogo. Também se puder ajudar, tá aqui as redes sociais do canal, também ajuda muito se você puder seguir lá, porque tudo isso ajuda demais o crescimento do É do Jogo. Mas então, o que eu quero dizer com o Felipe Luiz utilizar uma estratégia já utilizada anteriormente no Flamengo por Domenech, por Paulo Souza e por Jorge Sampaoli? A torcida do Flamengo, só de ouvir esses três nomes, já fica ouriçada, né? Porque pensa, nossa, esses três aí são negações no time do Flamengo, os três foram muito mal, os três não conseguiram ganhar nada. Só que na entrevista coletiva dada hoje pelo Léo Ortiz, ele fala com todas as palavras que o Felipe Luiz é sim adepto do jogo posicional, que ficou muito marcado negativamente pelos torcedores do Flamengo por ser o estilo de jogo predominante desses três técnicos, do Domenech, do Paulo Souza e do Sampaoli. Mas não acredita na minha palavra. Olha aí o Léo Ortiz falando. Me ajudou muito a chegada do Felipe. Com o Tite eu tinha um papel de criação também. Como zagueiro, isso eu nunca vou perder, acho, independente do treinador que seja, acho que é uma coisa minha. Com ele, eu acho que eu me adaptei em algum momento, até pelo estilo de jogo dele, né? Nessa função de volante, porque a construção do time dele passava muito pelos dois volantes, de virem buscar a bola e irem em condução, e que muda um pouco com o que o Felipe quer, né? O Felipe gosta muito dos volantes, dos jogadores ficarem posicionados nas suas funções, isso ir passando, o zagueiro achar o volante, ou o zagueiro achar o meia, não os volantes baixar tanto pra jogar, ele não gosta tanto disso, lógico que tem situações e contextos de jogo que vai pedir isso, daqui a pouco uma entrada do volante pra saída 3, o lateral baixando pra jogar 3, então são situações diferentes, mas no normal, assim, ele gosta muito que a gente fique, que os zagueiros comecem a construção, que isso passe pelos volantes e num jogo mais posicional mesmo. Então, acho que isso facilitou pra mim, eu estando na minha posição, podendo construir da maneira que eu sempre construí durante a minha carreira, mas também a experiência com o Tite acho que foi importante pra minha carreira, de experimentar uma situação que eu já tinha tido na base, mas que voltei a fazer no profissional e consegui fazer de uma forma muito boa. Aí, ele mesmo admite, o Felipe Luiz utiliza sim do jogo posicional, ele gosta que a equipe esteja adequada, cada uma em sua posição no campo, mas aí entra o ponto que todo mundo sempre se perdeu um pouco quando a gente fala do jogo posicional, que o jogo posicional não é um jogo de totó, onde todos os jogadores vão ficar parados no ponto do campo e pronto, vai ser assim e acabou. O jogo posicional nada mais é do que todas as posições do campo estejam o tempo inteiro preenchidas. Tá aí na tela agora o time que foi titular no duelo contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. E esse hoje daria pra se considerar o time titular do Flamengo, né? Enquanto não volta o Pedro, com a Arrascaeta também voltando de lesão e se adaptando ainda ao ritmo de jogo, né, durante a temporada. Esse seria o time base do Flamengo hoje. Podendo, obviamente, entrar outros jogadores como o Cebolinha, como o Luiz Araújo. Tem diversos jogadores que dá pra poder você considerar titular do time do Flamengo, mesmo não estando nos 11 iniciais todo o santo jogo. Mas enfim, vamos focar nos jogadores do ataque. O estilo do jogo posicional nada mais é que você tem esse time que tá aí, ele tá aí no SofaScore como um 4-2-3-1, né? A linha de meio com o Michael, o Gerson e o Plata, e o Bruno Henrique lá na frente. Mas durante o momento ofensivo, esse 4-2-3-1 ele também vira um 4-3-3, né? Com o Michael e o Plata afunilando pelos lados. Mas o que também acontece muito muitas vezes o Gonzalo Plata nesse esquema, ele vai sair da posição e cortar pro meio, e nisso o Wesley afunila. E quando o Wesley afunila, automaticamente vem um volante pra cobertura, colocando o tempo inteiro o Flamengo dentro do jogo de posição, porque todas as posições estão sempre ocupadas. Então, separei dois momentos aqui no jogo entre Flamengo e Vasco que acho que vai dar pra exemplificar um pouco melhor como é que fica essa situação. Eu vou mostrar aqui, vou ver se consigo fazer em vídeo, se não conseguir fazer em vídeo, colocar imagens estáticas, mas eu vou conseguir ainda assim demonstrar o que eu quero dizer. Dois lances no jogo entre Flamengo e Vasco. E no primeiro lance, olha só, temos aqui o Wesley, aqui na ponta direita, porque o Plata tá lá em cima, ó. O Plata tá lá em cima na ponta esquerda, e o Arrascaeta tá indo de centroavante enquanto o Bruno Henrique tá recuado. Todas as posições, e aqui o Michael também junto como um segundo atacante. Todas as posições do meio para frente ocupadas, né? A posição aqui onde deveria estar o Michael, né? Que normalmente a ponta esquerda tá o Plata. O Michael juntou para poder fazer um segundo atacante.
o Arrascaeta aqui na centroavância e o Bruno Henrique recuando no meio campo. Todos eles atacam a área, né, mas a posição tá toda marcada. O outro lance que dá pra ver bem também isso é o gol anulado do Gonzalo Plata. Olha só, o Arrascaeta, ele recebe a bola aqui no meio campo e nisso o Varela, que tá aqui, ele vai afunilar. Nisso que o Arrascaeta sobe, o Bruno Henrique vem pro meio, recua, o Bruno Henrique aqui, ele recua. O Michael vai na do Bruno Henrique no centroavante, ele fecha, enquanto o Bruno Henrique recua, o Michael fecha pelo meio e o Varela afunila lá em cima na ponta. Aí o Varela recebe a bola e corta para o meio, o Bruno Henrique já avança para a posição dele e o Michael sobe para a posição da ponta esquerda. E com isso tem a jogada, né? A jogada continua, né, com o gol do Gonzalo Plata que viria a ser anulado, né? E tá aí o impedimento do lance do Varela. Mas tá aí. Este é claramente mais um exemplo do Flamengo, do Filipe Luís, jogando sim com um jogo posicional no seu time, né? Como o jogo de posição realmente acontece nesse time do Flamengo. O Flamengo tá o tempo inteiro rodando, os jogadores estão o tempo inteiro se movimentando, isso é um fato, mas o jogo posicional é nítido no estilo de jogo do Flamengo de Filipe Luís, algo que foi muito rejeitado no Flamengo depois da passagem desses 3 treinadores, e vi, inclusive, muita gente falando, Brasil afora, que o jogo posicional não funciona no futebol brasileiro, que o jogo de posição não dá, porque é totó, porque é não sei o que, mas quando claramente é um estilo de jogo que dá pra você utilizar e ele tem muitos méritos. Porque se não tivesse, cara, um dos maiores técnicos da história do futebol, que é o Pep Guardiola, não conseguiria ter a fama que ele tem. Porque o estilo de jogo posicional é a principal característica do trabalho do Guardiola. Eu me lembro até que eu tava numa festa de aniversário de um amigo meu há uns meses atrás, foi em dezembro essa festa, e eu conversei com um rapaz lá, acho que o nome dele é Renan, se eu não me engano. Se tiver assistindo esse vídeo, Renan, um abraço pra você, acho que você vai lembrar dessa nossa conversa. E eu falei isso com ele na época, que eu via o jogo do Flamengo do Filipe Luís muito como um jogo posicional, o que era algo que a torcida do Flamengo reclamou muitas vezes. E eu já tinha que ter feito esse vídeo, na verdade, anteriormente, só que agora nós temos um jogador do Flamengo falando aí com todas as letras que o estilo de jogo do Filipe Luís é sim um estilo de jogo posicional. O Léo Ortiz também falou na coletiva sobre o tema, né, da polêmica dos gramados sintéticos, perguntado na coletiva sobre isso, e eu fiz um vídeo a respeito. Eu vou deixar aqui no card, na descrição, ou no primeiro comentário fixado, então só vai a um desses 3 aí, e você vai conseguir acessar o vídeo que eu fiz a respeito do tema. Então, o problema não era o estilo de jogo, o jogo posicional como um todo. O problema era que naquele período, com esses 3 treinadores, o Flamengo não conseguiu atingir o ápice de sua performance. O que vem sendo conseguido até o momento, até o dia 20 de fevereiro de 2025, o Flamengo tá sim conseguindo alcançar a performance máxima de seus jogadores, tirar o máximo daquilo que os jogadores conseguem atuar. Então não, o estilo de jogo do Domenech, o estilo de jogo do Paulo Sousa, o estilo de jogo posicional não era o problema e nunca foi. O problema foi que talvez não fossem técnicos que tivessem calibre pra ter um time como o Flamengo na mão. Embora o Paulo Sousa tenha feito uma excelente campanha na Libertadores, diga-se de passagem. 2022 foi o time que ganhou a Libertadores invicto, né, com a campanha onde todos os jogos venceu, exceto um empate diante do Tadjeres na fase de grupos. Diga-se de passagem, foi 1-1 o jogo e o gol do Tadjeres estava impedido, ou seja, se tivesse o VAR, que não tinha na fase de grupo da Libertadores, o gol teria sido anulado e o Flamengo poderia ter ganhado literalmente todos os jogos daquela campanha. Paulo Sousa teve N outros motivos, N outros erros, acho que a principal foi ele ter batido de frente com o elenco, coisa que o elenco estrelado, como era do Flamengo, e muito campeão, com grandes nomes, né, no time, e os caras, eles não gostavam muito dessa atitude por parte do treinador, né, tanto é que teve a famosa briga dele com o Diego Alves, onde teve a confusão, e inclusive no primeiro jogo que o Dorival assume, né, logo depois da saída do Paulo Sousa, ele coloca o Diego Alves como titular no jogo, se não me engano, contra o Internacional em Porto Alegre, mas fica muito claro, com o estilo de jogo do Filipe Luís, com as falas do Léo Ortiz, que o jogo posicional é sim muito válido dentro do que o futebol brasileiro abraça e muito válido para o Flamengo, que também tinha muita gente que falava que pro Flamengo não serve, pode servir pra outro time aí, pode servir pro City, pode servir pra tal gente, mas pro Flamengo não serve. Tá aí a prova. O estilo de jogo posicional serve pra qualquer time, desde que ele seja bem treinado, bem montado e com jogadores que sejam capazes de fazer aquele jogo acontecer da melhor forma possível. Você tinha essa impressão do jogo posicional? Você tinha esse entendimento de que o Flamengo joga dessa forma? Ou você acredita que há um estilo de jogo melhor do que esse? Ou, sei lá, qualquer opinião que você tenha a respeito do tema, deixa aqui nos comentários, por favor. Vai ser muito interessante e muito enriquecedor pro debate ter os comentários de todos vocês. E eu peço mais uma vez, encarecidamente, para que você se inscreva aqui no canal do jogo e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante o crescimento aqui do canal. E também, se possível, ative o sininho para receber todas as notificações, para que todas as vezes que
nós pusermos um vídeo novo aqui, ou então entrarmos em live, como vai ser o caso dessa sexta-feira, onde teremos a live do podcast da Champions, né, pra falar dos jogos do playoff e também do sorteio da Champions League. Toda vez que tivermos ao vivo, toda vez que tivermos vídeos novos, shorts, você será avisado se você se inscrever no canal e ativar o sininho para ter todas as notificações aqui do jogo. Também peço para que compartilhe o link desse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, isso também ajuda demais o crescimento aqui do canal. E assim, a função desse canal é conversar sobre futebol de forma onde a gente consiga ter um debate interessante, você ter opinião, você ter informação e, claro, ao mesmo tempo ter muito bom humor, porque o futebol é algo muito importante na minha vida. Pra mim, eu tenho esse como lema, né, que nunca será, jamais será só futebol. Pra todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.